Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7. 24 horas por dia, 7 dias da semana, em busca dos acontecimentos na maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo. Fica com a gente. O trabalho infantil diminuiu no país nos últimos 8 anos. É o que aponta um levantamento do IBGE. Veja mais detalhes na reportagem que abre o Pod SP 24/7 de hoje. Criança saudável brincando no parquinho, de pés descalços no balanço, fazendo amigos. É o tipo de infância que todos merecem viver. Mas no Brasil, ainda existem muitas crianças e adolescentes obrigados a trabalhar. E muitas vezes em condições degradantes. A pesquisa do IBGE, divulgada hoje, aponta que o país tinha, no ano passado, 1.650.000 pessoas entre 5 e 17 anos nessa situação. Um crescimento de mais de 2% em relação a 2023. Mas apesar desse aumento, o lado positivo é que a tendência nos últimos 8 anos é de queda nesse número, que já diminuiu 21%. Segundo a legislação brasileira, até os 13 anos é proibido qualquer forma de trabalho. Com 14 e 15 anos, é permitido apenas na condição de menor aprendiz. E com 16 e 17 anos, é permitido apenas com carteira assinada, sendo vedadas atividades insalubres, perigosas e em horários noturnos. A pesquisa aponta ainda que o trabalho infantil aumentou em 2024, principalmente entre adolescentes de 16 e 17 anos. Uma das saídas para esse problema é fazer com que as empresas cumpram a determinação de contratar uma cota de jovens aprendizes e, assim, ajudem a diminuir a evasão escolar. É uma forma de concretizar o direito fundamental à profissionalização de adolescentes que, a partir dos 14 anos, podem ser contratados como aprendizes e é uma maneira de inserir no mercado de trabalho de maneira protegida e com a manutenção na escola, porque é obrigatória a frequência escolar, então ele compatibiliza a educação com o mundo do trabalho. E nós ainda temos mais de 300.000 vagas em potencial que podem ser preenchidas no nosso país na aprendizagem. Além de prejudicar os estudos, o trabalho infantil pode expor a criança e o adolescente à violência, ao assédio sexual, a esforços físicos intensos e a acidentes de trabalho. Um problema que é resultado de tantos outros, como famílias desestruturadas e desigualdades sociais, e que, para ser solucionado, precisa de políticas públicas eficientes. A fiscalização em relação às situações de trabalho infantil precisa ser fortalecida, né? A gente precisa de mais auditores fiscais do trabalho, por exemplo, mas também toda a rede de proteção fortalecida, né? Os CRAS, os CREAS, os conselhos tutelares, toda a rede de proteção bastante fortalecida nesse sentido. Denúncias podem ser feitas para o Ministério do Trabalho, para o Disque 100 e também para os conselhos tutelares. Lembrando que o Brasil se comprometeu perante a ONU a erradicar o trabalho infantil até o fim deste ano. A Operação Abastecimento Seguro inspecionou os postos flutuantes no Amazonas, tudo contra as fraudes, a adulteração na qualidade dos combustíveis. No Amazonas, onde as vias fluviais são tão importantes quanto as terrestres, a fiscalização alcança também os pontões, que são os postos de combustível flutuantes. Logo cedo, equipes do IPEM chegaram à Orla da Panair, na zona sul de Manaus, para fiscalizar os pontões da região. Foram avaliadas as bombas e a qualidade dos combustíveis, além das condições de segurança das embarcações. Até agora, mais de 50 postos foram fiscalizados na capital e região metropolitana. A expectativa é chegar a 70 até o fim da operação. O IPEM conta com uma embarcação própria, que navega pelos rios do Amazonas, levando o mesmo serviço de fiscalização aos municípios do interior. O objetivo é garantir a proteção do consumidor ribeirinho e das comunidades mais isoladas. Esses pontões são exatamente a mesma situação dos postos em terra. Então são verificadas as mesmas situações, quanto à quantidade, quanto ao vazamento, quanto à lâmpada, a segurança.
Agora a equipe começa a testar a bomba de combustível. O técnico retira o produto diretamente da bomba e transfere para esse recipiente de medida de volume. E é nesse momento que a gente consegue ver se o que está marcado no painel é realmente o que chega ao cliente. Por lei, todo posto é obrigado a ter esse equipamento. Ele serve como garantia ao consumidor. E em caso de suspeita, o teste pode ser solicitado na hora do abastecimento. Se ele viu que ao abastecer o carro, o ponteiro não mexeu ou ficou com alguma dúvida, ele pode solicitar ao frentista que faça uma verificação na medida de volume. Ele vai pegar uma medida de volume padrão, geralmente ela é uma de cor vermelha, que vai estar com lacre do Inmetro, e o frentista tem que colocar 20 litros. E aí fazer a verificação no visor, se tiver com a tolerância no zero, e tem um percentual para mais ou para menos, que seriam em torno de 100 ml nos 20 litros. Neste posto foi encontrada uma irregularidade técnica. Uma das bombas apresentava vazamento. Neste caso, a bomba é interditada e o proprietário tem um prazo de 10 dias para resolver o problema. Em outros casos, os pontões podem ser multados ou ter outras medidas administrativas, garantindo que o consumidor não seja prejudicado. A operação Abastecimento Seguro é nacional e busca reforçar a confiabilidade das medições no setor de combustíveis. E após 7 anos, o Brasil retomou a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A abertura oficial do evento contou com a participação do presidente Lula e da ministra Aniele Franco. Para a ministra, a conferência reafirma o compromisso do governo com a pauta. A gente sabe que só se constrói política pública de qualidade com o povo e na coletividade. E é assim que nosso governo tem atuado desde o início. É tempo de defender nossa soberania. E é por isso que a gente está aqui hoje, lado a lado, com lideranças negras, quilombolas, povos de terreiro, LGBTs, indígenas e ciganos de todo o país para debater e reafirmar. Só existe democracia forte se buscarmos justiça racial e reparação. Durante a abertura da conferência, o presidente Lula também assinou documentos que autorizam a implantação de casas da igualdade racial em municípios do Rio de Janeiro, da Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e do Ceará. Esses espaços irão oferecer apoio especializado às vítimas de crimes raciais. Receberão as casas dos municípios que são aderidos ao SINAPI, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Na nossa compreensão, é um processo também de garantir que o Ministério, o Poder Executivo, que o Governo Federal esteja nas cidades, principalmente nas cidades que compreenderam a importância de fortalecer esse sistema que cada vez mais depende dessa legitimidade com a base do Brasil. Lula destacou ainda outras ações do governo federal já em andamento. Nossa luta é para que ninguém sofra qualquer tipo de preconceito pela cor da pele, pela orientação sexual, pela fé que professa ou por qualquer outro motivo. É para vivermos numa sociedade igualitária que precisamos seguir lutando. O governo, criando as políticas públicas de promoção da igualdade racial, e vocês brigando e nos ensinando e dizendo o que mais precisa ser feito. A conferência vai até a próxima sexta-feira e ao longo da semana, cerca de 1.700 delegados vão discutir temas ligados à democracia, à justiça racial e propor ações e políticas para a superação das desigualdades. Esta edição da CONAPIR também significa um marco, já que esse espaço de debates entre a sociedade civil e o poder público foi retomado em 2023, depois de 7 anos de interrupção. E o Pod SP 24/7 segue falando de economia. Você vai ver que o setor de serviços cresceu 18% acima do nível pré-pandemia. Com o resultado do mês de julho, o setor de serviços atingiu o patamar de 18,5% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020. É o maior da série histórica. Na comparação com junho, a variação de 0,3% do volume de serviços foi acompanhada por 3 das 5 atividades de divulgação investigadas, com destaque para informação e comunicação, profissionais administrativos e complementares e serviços prestados às famílias.
Os serviços de informação e comunicação voltaram a crescer após ter registrado uma ligeira variação negativa em junho. E essa empresa aqui em Brasília, de marketing digital, ilustra bem esse avanço do setor. O volume de trabalho aumentou, o negócio cresceu e o reflexo é a contratação de mais mão de obra. O número de empresas procurando por automações até para reduzir erros, né, e aumento de faturamento, ter uma margem lucrativa maior, tem cada vez mais tem aumentado o nível de consciência do empreendedor a buscar novas tecnologias e soluções para agregar ao negócio dele. Isso reflete nos resultados aí de faturamento dos negócios digitais. E os dados também são positivos na série sem ajuste sazonal. Na comparação com julho do ano passado, o volume de serviços avançou 2,8%, registrando a 16ª taxa positiva consecutiva. Nas comparações contra iguais períodos do ano passado, a gente tem o setor de serviços emplacando a 16ª taxa positiva seguida, com um avanço de 2,8% no confronto julho de 25 contra julho de 24. O principal impacto positivo nesse tipo de confronto ficou com o setor de transporte e no acumulado do ano, de janeiro a julho, o setor de serviços mostra um crescimento de 2,6%, com 4 dos 5 setores avançando e o principal destaque vindo de informação e comunicação, liderado pelos serviços de tecnologia da informação. 12 das 27 unidades da federação registraram um aumento no volume de serviços em julho, na comparação com o mês anterior. Os maiores impactos positivos vieram de São Paulo, do Paraná, Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina e Rondônia. O destaque agora é o primeiro semestre da Caixa Econômica Federal, o maior banco do país em número de clientes. Maior banco do país em número de clientes, crédito, contas digitais e depósitos em poupança. A Caixa registrou um lucro líquido recorrente de quase 9 bilhões de reais nos 6 primeiros meses do ano. O banco fechou o semestre com uma carteira de crédito total de cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. É muito significativo porque é um resultado que vem crescendo em cima das operações do banco. Não tem nenhum fato, digamos, extraordinário impulsionando esse resultado nesse patamar. O resultado da Caixa importa. O nosso resultado ele importa e é importante a gente entender de onde que ele vem e como a Caixa está se organizando sob a ótica de ativos e passivos para poder continuar avançando e fazer mais e transformar a vida das pessoas. Na área da habitação, em que a Caixa tem mais de 66% de participação de mercado, o saldo ficou em 875 bilhões de reais no final do primeiro semestre, uma alta de quase 12% na comparação com junho do ano passado. O banco registrou 106 bilhões de reais em contratações de crédito imobiliário no período. E como principal operador dos programas sociais do governo brasileiro, a Caixa Econômica reforçou a atuação nas políticas de erradicação da pobreza e melhoria da distribuição de renda entre a população. Por meio dos canais de atendimento físicos, digitais e da rede parceira, o banco pagou benefícios que somam cerca de 230 bilhões de reais no primeiro semestre. Nós destacamos aqui, é o grande carro-chefe da Caixa, né? A moradia própria, 1,1 milhão de pessoas destacados nessas contratações no primeiro semestre. Nós continuamos com aquele patamar de contratação próximo a 3 mil contratações diárias, isso é um número muito expressivo sobre contratações. As famílias atendidas por benefícios sociais, 56 milhões de pessoas, Bolsa Família com 20,8 milhões, programa Pé de Meia, já falamos várias vezes sobre a importância do programa Pé de Meia, 5,3 milhões de estudantes atendidos. Os créditos concedidos de 7 milhões de pessoas como crédito, aí sim, uma coisa relevante, metade desse crédito concedido para as mulheres. Com o esforço para a implantação de uma gestão sustentável dos negócios e a transformação digital no banco, a Caixa continua com posição de destaque entre as 5 marcas mais valiosas do país.
A gente fala agora sobre saúde. Gestantes passam a ser vacinadas contra bronquiolite no SUS, garantindo anticorpos para o bebê contra a doença. Mãe de 5 crianças, a Laís levou um susto quando o filho mais velho teve bronquiolite e precisou ser internado por quase 40 dias. O que no início parecia apenas uma gripe comum. E aí a gente ia com ele para o hospital e voltava e tá gripado e entra com essa medicação aqui e ali. E aí acabou que ele foi agravando. Foi um pouquinho silencioso no início. E aí ele precisou internar, foi direto para UTI, precisou ser entubado, fez uso de dreno. E aí ficamos acompanhando esse período, os médicos entraram com medicação a tempo e tudo mais. Já na gravidez do filho mais novo, a vacina contra a bronquiolite já estava disponível no Brasil, mas apenas na rede particular. O preço, que varia de laboratório e fabricante, pode chegar a mais de R$3 mil. Mas agora não será preciso pagar para receber a vacina contra a bronquiolite. Ela vai ser oferecida de graça pelo Sistema Único de Saúde. Ainda bem que está chegando a vacina agora, né, pelo SUS, porque vai ser muito importante prevenir já desde a barriga, colocar essas crianças já imunizadas desde cedo, né? A imunização materna favorece a transferência de anticorpos para o bebê, contribuindo para a proteção nos primeiros meses de vida, período de maior vulnerabilidade ao vírus sincicial respiratório. As primeiras doses da vacina contra a bronquiolite vão ser adquiridas por meio de acordo entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer e vão chegar aos postos de saúde em novembro. A vacina será oferecida para grávidas acima de 28 semanas. Protege a gestante e, sobretudo, o recém-nascido. Esse ano já vai chegar para os estados e municípios mais de 1.800.000 doses. A bronquiolite é causada pelo vírus sincicial respiratório, o VCR. Ele é responsável por 80% dos casos de bronquiolite e 60% das pneumonias em crianças menores de 2 anos. Esta pediatra explica os sinais da bronquiolite. Geralmente ele evolui muito com quadros de chiado no peito, falta de ar, cansaço na respiração, batimento de asa de nariz. A criança fica realmente muito prostrada, com muita falta de ar. Enquanto os outros vírus, a maioria das crianças ficam em casa, esse 1 em cada 5 crianças tem complicações severas. Ele realmente é um vírus muito, muito mais grave. Ele é um vírus que realmente ele evolui muito mal. Com a vacina, a expectativa é reduzir o número de internações. Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante vai beneficiar aproximadamente 2 milhões de bebês nascidos vivos. Oferecer elas no SUS é simplesmente maravilhoso, porque vai ficar acessível a toda a população. É simplesmente inviável para toda a população o preço da vacina do privado. Para pensar o tanto que vai mudar a nossa vida com a vacinação do sincicial. A gente não vai ouvir mais falar do sincicial. Isso vai mudar o nosso padrão, vai mudar a nossa vida. Então vai ser muito bom para o consultório, para as emergências pediátricas e para as mães e para as gestantes. A gente precisa evitar que essas crianças fiquem doentes e se tem como imunizá-las, vamos imunizá-las sim. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver as casas de lamen que tem, principalmente no bairro da Liberdade, em São Paulo. Venha se deliciar com isso. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. O Pod SP 24/7 está de volta mostrando os segredos dos chefes que produzem os melhores lamens da capital paulista.
arte do preparo de um dos pratos mais tradicionais do Oriente começa pelas mãos habilidosas de chefes de cozinha que seguem à risca a técnica de preparo de massas e caldos e as receitas originais de diferentes províncias do Japão. Estamos falando do lamen, ou ramen, como é conhecido pelos japoneses. Para descobrir mais sobre esse prato que se popularizou no Brasil, fomos conhecer 4 casas especializadas na receita. Nossa viagem pelo universo do lamen começa aqui. Entre uma parede de saquê e o Godzilla, brilha o chefe Kazu, como é conhecido o chefe Hernandes Fugino, há anos à frente da cozinha da unidade da casa especializada em lamen. Queria aprender essa área do lamen, aí conversei com o pessoal aqui, surgiu uma oportunidade e estou aqui até hoje, aprendendo. A gente deixa extraindo o sabor de um dia para o outro. Aí no dia seguinte começa a preparar a sopa base. Primeiro tira o dashi do combo, que é uma das partes mais importantes. Depois a gente entra com osso suíno, carcaça de frango, legumes, né? O lamen Kazu se destaca, entre outras coisas, pela variedade de toppings que dão cor ao prato e realçam o sabor do caldo e do macarrão. Da Liberdade para Pinheiros, seguimos nossa viagem para descobrir o segredo da elasticidade e do sabor da massa de um bom lamen. O lustre em forma de macarrão não engana, e o Naruto saboreando um generoso bowl dá a pista. É no tamashi que a receita da massa se revela. O macarrão é feito com farinha, água, sal e kansui. Kansui é carbonato de sódio, carbonato de potássio, e ele que dá a elasticidade e deixa ela levemente amarelada. Aqui a gente também coloca semolina e ovo, fica um pouco mais amarelo. Bom, e esse aqui é nosso ouro amarelo aqui, então é o item mais valioso aqui da casa. Chefe Mark já está a postos para comandar a cozinha. Ele nos apresenta a máquina importada do Japão, que sova a massa, abre na espessura milimetricamente calculada por Mark e corta o macarrão nas porções exatas para um bowl. O tempo de cozimento é fundamental para a consistência desejada. Pouquíssimos minutinhos e voilá! O macarrão está ideal para seguir para o bowl, sem antes ser cuidadosamente penteada pelas mãos habilidosas de Mark. Com um macarrão tão perfeito, não falta criatividade para usá-lo em receitas pra lá de inusitadas. Com vocês, o hambúrguer de lamen. A massa passa pela chapa junto com o hambúrguer e o chefe Mark monta as camadas no prato. Diferente e delicioso, o prato faz sucesso na casa. E vamos ao bairro do Paraíso, conhecer o Jojo Ramen. As saudades da comida quentinha da infância despertou na Simone a vontade de empreender e hoje ela comanda uma rede de casas especializadas em lamen. O Jojo Ramen foi inaugurado em 2016, em maio. A ideia a gente reproduzindo aqui no Jojo uma receita tradicional do Japão, mas usando insumos do Brasil. Então a gente procurou os melhores insumos daqui, então carne de porco, frango, shoyu, miso, né, até o sal, nós fomos buscar até no Nordeste para realmente trazer o melhor dos insumos daqui e a gente conseguir reproduzir um lamen que tenha eu falo que é a alma, né, assim, do Japão, então um sabor que remeta, que nos leve lá para o Japão. E essa foi a proposta do Jojo e eu acho que a gente foi muito bem recebido com essa proposta. Venham conhecer, para quem nunca experimentou lamen, assim, lamen para mim é uma coisa muito reconfortante e o que a gente espera trazer, né, espera
proporcionar para o cliente que venha experimentar é realmente trazer essa emoção, esse acolhimento que o Lamen propiciou para mim e tenho certeza que vai propiciar para todos vocês. Venham! No comando das panelas, mais uma mulher, chefe Janaína. Força e delicadeza montam um bowl colorido, com porções generosas de carne de porco e ovo temperado. Todos os ramens da casa, a gente tem uma harmonização entre caldo e macarrão. Então, no nosso caso do Jojo Miso, ele tem um caldo mais temperado, um caldo mais encorpado. Então, para isso, a gente usa o futomen. Men vem da palavra macarrão e futô de grosso. Então, nesse caso aqui, a gente tem um caldo mais encorpado. Então, o macarrão futomen para fazer essa harmonização entre caldo e macarrão. De volta à Liberdade, vamos desvendar o segredo do caldo feito à base de ossos suínos. Estamos na primeira unidade brasileira do Icosha, rede de restaurantes com mais de 50 lojas pelo mundo. O proprietário da casa conta em japonês a história do Icosha e como o lamen se popularizou em todo o mundo. 完成された豚骨スープにフレッシュなスープを継ぎ足し、職人が調整を行い、スープの味をキープしています。味をキープするためには、豚の特性を理解し、その時々に合った豚の部位を使用し、調整を行います。麺は濃厚な豚骨スープに負けないための博多麺を使用しています。特徴はしっかりとした歯ごたえが特徴の麺で、レシピは製法にもこだわり、時間が経過しても伸びにくい食感をキープしています。As panelas gigantes do Icosha permanecem em fogo baixo por dias. Como só leva ossos de porco, o caldo não tem aspecto de gorduroso. Conforme ele vai reduzindo, a cremosidade surge. A quantidade de molhos especiais e shoyu para acrescentar ao caldo impressiona. O chefe montou o bowl caprichado e, no final, um lamen que sorri para você. Um convite para o cliente degustar o prato, que é sucesso garantido em todo o mundo. E depois de um dia de trabalho, o chefe segue para um merecido descanso, devidamente motorizado pelas ruas da Liberdade. Tchau, chefe! Isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Não esqueça que você pode ouvir nosso podcast nas melhores plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube. Vá lá e se inscreva, @PodSP247. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.